Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz aqui hoje. Vocês estão de novo comigo em mais uma aula de ciências com a Marisa Araújo, ou Marizinha, tá? Aula hoje do 6º ano. Um abraço de novo para a Daniela de Marléria, para a turma da Liberato de Castro, tá? Um abraço para a Júlia, um grande abraço para os alunos do Pedro II também. Bem, na aula de hoje, nós iremos compreender as partes que compõem o olho humano. Vamos compreender o funcionamento do olho humano e também entender algumas doenças visuais. Coloquei essa imagem linda, maravilhosa de um olho aqui, né, mostrando o sentido da visão. Eu estou aqui agora vendo, né, o cenário, percebendo, interpretando, né? A visão é um sentido maravilhoso, que nos traz também muita emoção. Então, assim, lembrando da emoção, né? Como que é importante o olhar, né? Quando você está apaixonado, você olha para outra pessoa, diz que a pessoa apaixonada, a pupila dilata, né? E às vezes você mostra no olhar a raiva, você mostra o desespero, você mostra a dor, o olho fala por nós, né? E muitos poetas, né? Muitos músicos utilizaram aí essa questão do olhar, do olho. Olha aqui, Vinícius de Moraes, que lindo. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Olha que lindo, Vinícius de Moraes. Poetizando, Alberto Caeiro. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, eu tenho sentido. Pablo Neruda. Já não se encantarão os meus olhos nos teus olhos, já não se adoçará junto a ti a minha dor. Olha que lindo. Eu trouxe para vocês perceberem como que a visão é um sentido maravilhoso e que traz bastante emoção, tá? Ok? Então vamos lá. O olho humano. Qual que é a tarefa do olho? O olho é responsável pela visão. É encontrado em todos os animais vertebrados e muitos invertebrados também, tá? É localizado no ser humano aqui na cavidade óssea do crânio, chamada órbita. Tá? Sua tarefa é converter a luz, né, as ondas luminosas, em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro e, novamente, o cérebro irá interpretar esses impulsos, ok? E fazer, então, uma imagem. Olha que coisa interessante. O poder de usar informação visual não depende apenas de ver, mas também de compreender. A gente faz leituras de mundos. Se tiver eu e um gêmeo do meu lado, nós dois não temos a mesma leitura de mundo, tá? Então isso é bem subjetivo, mas é bem interessante. Olha só, eu uso os olhos, né, para proteger, eu uso os olhos para chorar, eu uso os olhos para pestanejar, para mexer, eu uso os olhos para ver, tá? Mostrando aqui, olha, que para a gente chorar, nós temos glândulas lacrimais, dutos lacrimais, e aí então você vai irrigar o olho, proteger o olho e também mostrar emoção, tá? Eu coloquei esses emojis aqui, porque a gente está na época agora, né, nessa fase aí de WhatsApp, né, de mídia, rede social, e meu filho até brinca que eu tenho mania de colocar emojis. Mãe, para com isso. Por quê? Porque ele traz uma emoção. Se eu estou chorando, eu coloco... Olha o olhinho. Olha como que o olho mostra emoção. O chorar é diferente desse aqui que está fazendo uma palhaçada. Do sorrir, você fecha mais o olho. Eu estou assustada, eu arregalo o olho. Então, o emoji, pelo olhar, ele traz emoção. E, às vezes, uma palavra, uma frase, eu substituo com um emoji, tá? E o olho aí fazendo o papel dele na emoção. Então, vamos lá para a anatomia do olho. Vamos olhar o olho aqui né, externamente. Todo mundo conhece, nós temos a pálpebra superior, né, inferior, nós temos os cílios, né, os cílios vão proteger os olhos, tá, gente? Né, de poeira,
água, suor, a proteção. Lembra da mata ciliar que protege o rio? Os cílios protegem os nossos olhos, tá? Nós temos aqui a esclera, que é o branco do olho, tá? Nós temos a pupila, que é essa cavidade aí onde a luz vai entrar, tá? E ela vai controlar aí a entrada de luz e a saída de luz. Nós temos a córnea, que é uma membrana que fica sobre a pupila, vou mostrar na outra imagem. Nós temos a íris, que é a parte colorida do olho, tá, gente? Tem aí o olho marrom, o olho preto, o olho verde, o olho azul, né? Então, essa íris é a parte colorida do olho, tá? E ela controla a quantidade de luz que passa através da pupila. Olha que uma pupila dilatada, eu aumento a pupila e entra mais luz. Eu reduzo a pupila, entra menos luz. Então, ela controla aí essa quantidade de luz que entra e que sai, tá? Como se fosse aí um diafragma. Então, vamos olhar aqui algumas partes do olho. Olha, eu tenho o cristalino, que é um disco transparente atrás da íris. Ele vai ajudar ali a focar a luz e jogar lá na retina. Eu tenho a esclera, que é o branco do olho, que protege o globo ocular e lhe dá sua forma firme e regular. Eu tenho a conjuntiva, que é uma membrana fina que protege o olho, ajudando a manter úmido. Quando você abaixa assim, ó, a pálpebra, você consegue ver aquele vermelhinho do olho, que é a conjuntiva, tá? Então, aqui, mostrando um desenho, fica mais fácil de ver. Olha aqui, ó. Nós temos a córnea, que é essa membrana aqui na frente, aqui, né, da íris. A pupila, por onde a luz vai entrar, tá? Nós temos o cristalino, que vai ajudar aí, como fosse uma lente, a focar e jogar a luz num ponto específico, que é lá atrás, né, na retina. O cristalino está ligado aí por músculos, tá, gente? Inclusive, quando você vai passando aí dos 40, você já não consegue mais focar direito, né? Aproximar e afastar, tá? Isso é um problema visual que ocorre, já acontece comigo. Eu tenho que ir lá correr e pôr meu óculos, porque eu já não consigo mais fazer esse foco direito, porque esses músculos já estão cansadinhos, que é a presbiopia, tá? Nós temos aqui a íris, a esclera, que é a parte branca do olho, a coroide, que é uma membrana bem irrigada, cheia de vasos sanguíneos para trazer alimento aí para as células, né? Temos a retina, que é uma outra membrana no fundo do olho lá, tá? E nós temos, olha que interessante, o humor vítreo, que é uma substância gelatinosa que preenche o interior do olho, para ele ficar aí com o formato, né, arredondadinho, para ficar bonito, tá? Esse nervo óptico, gente, ele vai enviar sinais da retina até o cérebro, porque é o cérebro que vai interpretar, né, a visão, tá certo? Continuando aí o desenho, tá? A retina, aqui atrás, tá? Coroide, já mostrei, é porque eu coloco outras vezes para poder ver o desenho melhor. Nesse desenho aqui maior, aqui ó, mostrando a íris, a pupila, aqui bem irrigado, tá? O nervo óptico, para poder buscar aí as informações para o cérebro, tá? E a retina tem milhares de células fotossensíveis, fotorreceptoras, tá? São os bastonetes e os cones, né? Esses cones aí, eles conseguem perceber a luz, as cores da luz, ele tem fotopigmentos, tá? E aqui, esse bastonete, ele percebe aí o escuro, a luz branca, preta. Então, esses milhares de fotorreceptores, eles vão passar, então, essa mensagem, né, que é a energia luminosa, vai ser convertida em energia elétrica, em impulso nervoso. Isso vai, então, por esse nervo óptico, para onde, gente? Para o nosso cérebro, que é o órgão aí maravilhoso, né? Que faz para a gente tantas funções, né? Então, olha só, o mecanismo da visão. A luz reflete nos objetos e segue em linha reta para o olho. A luz
passa pela córnea, que está na frente, né, uma membrana, tá? Para dentro da pupila, tá? Que tem um buraquinho, ela vai fechar ou abrir para controlar a luz, como se fosse um diafragma, passa pelo cristalino, o cristalino ajusta a luz e refrata, manda ela lá para trás, para a retina, tá? E joga na retina, para focar na retina. Os fotorreceptores que estão na retina, que vão ser sensíveis à luminosidade, vão converter essa luz em impulsos elétricos, tá? E aí, esses impulsos elétricos vão atravessar o nervo óptico e vão até o cérebro, tá? O nosso cérebro vai processar os sinais para criar a imagem, tá? Então, eu trouxe aí um desenho mostrando para vocês. A luz, número 1, ela está entrando aqui, chega aqui no 2, né? Passa aqui pela membrana, pela córnea, entra aqui na pupila, passa pelo cristalino, que é o 3, que vai, então, focar essa imagem, aproximar ou afastar, e vai jogá-la para o 4, que é aqui a retina, que está lá no fundo do olho, que está cheio de fotorreceptores, tá? Então, esses fotorreceptores vão transformar essa energia luminosa em impulsos elétricos. E os impulsos elétricos vão seguir, então, pelo nervo óptico e vão chegar ao cérebro, tá? Lembrando que os olhos, eles detectam uma reduzida parte do espectro eletromagnético, tá? Essa luz tem que ter em torno aí de 700 a 400 nanômetros, tá? Que é a frequência da luz. E a cor vermelha e violeta transitando aí pelas cores amarelas, verde e azul, tá? Nós não conseguimos enxergar, por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio. A gente não consegue enxergar esse tipo de luz, tá? Ela tem que estar nesse espectro visível, tá? Do comprimento de onda. Eu falei frequência e comprimento de onda, desculpa. Interpretação cerebral. Fiz aí um corte do cérebro, tá? Com o globo ocular, o nervo óptico. Então, vai passar lá para o cérebro, tá vendo aqui, ó? E na parte mais posterior do cérebro, né? Nos lobos lá posteriores, então, vão ser formadas aí a imagem, tá? Então, você não depende só de você ver, você tem que compreender o que foi visto. E aí entra o cérebro com toda a sua experiência. Quanto mais experiência você tem, né, de vida, mais você vai interpretar, porque o seu cérebro é muito dinâmico, ele tem muita plasticidade. Quanto mais experiência tem o ser, imagine só um animal caçando, né? Ele vai visualizar a presa, ele vai saber que a presa se esconde. Toda essa experiência vai ser agregada, né? Você vai ter a memória visual, né? Diversas memórias. Isso vai ajudar na sobrevivência. Uma onça cega, uma ave cega, ela dificilmente vai conseguir sobreviver e reproduzir e com isso passar para os seus descendentes aí o seu DNA. Só lembrando aqui que a imagem ela chega invertida no olho. Na aula da semana que vem vou falar um pouco de lentes, né? Refração, vou explicar aí um pouquinho de física para vocês. Então aqui eu tenho um objeto, uma árvore. Quando ela bate aí no cristalino, o cristalino manda a imagem invertida sobre a retina, de cabeça para baixo. Mas aí, quando chega no cérebro, o nosso cérebro que vira ela na posição correta, tá? E essa ideia do olho foi usada para fazer as máquinas fotográficas, tá, gente? A máquina fotográfica, ela então, ela percebe o objeto pela luz e aí vai ter um filme que essa imagem vai ficar ali gravada naquele filme, também de forma invertida, tá? E na máquina onde você mexe, né, tem um diafragma da máquina, onde você controla o foco, da mesma forma que o olho consegue também controlar tanto a entrada de luz, quanto também o foco da imagem, tá?
Então, nosso olho funciona como uma máquina fotográfica. Interessante, às vezes você fecha o olho e a imagem continua, né? Olha que interessante, pode fechar o olho aí em casa, se você está na sua sala, está no seu quarto, você consegue ainda enxergar as coisas que estão no seu quarto. Ou então, de noite, você caminhar no seu quarto à noite, você conhece ele bem, você sabe onde é que está a sua cama, né? Onde está, né? Que é a memória visual aí, tá? O cérebro é incrível. Mas nós temos também algumas doenças visuais, tá? Exemplo, astigmatismo. Ocorre quando a córnea apresenta uma alteração nos eixos da sua curvatura. Geralmente, gente, lembra que eu falei com vocês que nós temos músculos também que controlam o cristalino e temos músculos também que controlam a nossa córnea para ela virar. Eu viro o olho para um lado, eu viro o olho para o outro. E esses músculos trabalham em conjunto. Se houver algum problema, né, no trabalho desses músculos, esse movimento pode acontecer de forma irregular e aí forma, então, o astigmatismo, tá? E a imagem sai desfocada. Hipermetropia tem origem num globo ocular com comprimento axial curto, a imagem visual formada é projetada para trás da retina, ocorre em 35% das pessoas com menos de 60 anos de idade. E a miopia, a pessoa tem aí uma origem num globo ocular com comprimento axial longo. A imagem não é bem focada diretamente na retina, mas à frente da mesma ocorre em cerca de 20% da população. Aí o desenho, para facilitar. Então, aqui na miopia, tá? A imagem ela vai se formar antes da retina, tá? Aí você vai ter que ter uma lente embaixo, um óculos, que vai ajustar essa imagem para o lugar certo, tá? Que eu vou ensinar na próxima aula. Nós temos aqui também a hipermetropia, onde a imagem é feita atrás da retina, aí tem que ter uma outra lente para poder corrigir, né? E o astigmatismo, que também a imagem vai sair distorcida e vai ter que ter aí uma lente para poder corrigir. Benditos são os óculos, né, gente? Que nos ajudam aí, tá? Estou mostrando aqui o estrabismo, que é esse desvio ocular, né? A pessoa está olhando para um lado, mas parece que está olhando para o outro, que já é problema aí lá na musculatura, né? Que controla a córnea. Vocês já viram crianças na rua com esse tapa-olho, parecendo piratinha? Né? Às vezes o olho está preguiçoso, aí você cobre um olho e força o outro a trabalhar mais, né? Então, existem técnicas aí, tá, gente, para solucionar esses problemas. Catarata é uma opacidade total ou parcial do cristalino, tá? E a pessoa começa a ficar, então, enxergando pouco, né? Forma uma pelinha ali e tal. Conjuntivite, a inflamação daquela membrana conjuntiva, pode ser por bactérias, né? Todo mundo já teve aí uma conjuntivite, nada que o antibiótico não resolva. Como assim? Fechem os olhos, todo mundo. Imagine um mundo sem luz, onde você não está enxergando nada. Quem passa por isso, gente? Os cegos, os deficientes visuais, que são pessoas que nós temos que respeitar, ajudar, né? Tá certo? E integrar na sociedade. Graças a Deus, nós temos aqui, né? Eles conseguem ler, né, pelo braille, né, com a técnica, e muitos cegos conseguem fazer de tudo, estudar, formar, trabalhar, né, outros sentidos desenvolvem também, e nós temos aí a força de vontade e pessoas brilhantes, tá? Não é porque você falta um sentido que você vai deixar de ser feliz, tá? Bem, essas são as nossas referências bibliográficas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima, fiquem em casa, se cuidem e usem máscara. E até a próxima aula com a Marizinha.